Boa noite a todos. Hoje, 8 de maio de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova. E hoje é o nosso estudo de número 92 e iremos finalizar o capítulo 29, o penúltimo capítulo, falando dos 500 da Galileia. Que Jesus nos conduza em nosso estudo. Vamos lá? Vamos finalizar? Então, a última fala do nosso Senhor Jesus para os 500 da Galileia, né? Essas centenas que se reuniram. Imagina que Jesus aqui já tinha sido crucificado, já tinha feito várias aparições, esta sendo a sua última aparição, e óbvio que já tinha se multiplicado muito. Lembra que a multidão buscava Jesus. E o que mais chamava atenção era realmente as curas realizadas. A busca foi quase sempre pelo fenômeno. Por aquele homem que fez parar uma tempestade, aquele homem que levantou um que estava já no sepulcro, Lázaro, aquele homem que conseguiu devolver visão a cego, que conseguiu levantar pessoas paralíticas, que limpou feridas. Então a massa que procurava Jesus era o grupo que estava com dor, o grupo que estava com sofrimento, o grupo que precisava de um auxílio, de uma assistência e de um amparo. E até hoje nós buscamos Jesus quase sempre quando estamos movidos de muita dor. Aí a gente busca o alívio, o consolo, a fonte pura. E nesse movimento tinham os doentes do corpo, mas também existiam os doentes da alma. Aquelas figuras que, como a nossa Maria de Magdala, como o nosso próprio apóstolo Paulo e tantos outros corações que carregavam dor na alma e que sentiram naquela voz, naquela fala, naquela docilidade, naquela sinceridade, naquela amorosidade, a sede de que tanto sentiam. Então conseguiram saciar naquela fonte pura. Então o nosso Senhor Jesus conseguiu realmente nesse movimento de amor e amorosidade. Então nos faz sempre lembrar da figura do nosso querido e amigo Francisco Cândido Xavier, quando foi a um determinado centro espírita, que estava comemorando 30 anos, ele pediu, ele solicitou que ninguém divulgasse, para evitar tumultos. E para a surpresa dele, ao chegar, já existia ali uma multidão, muita gente. E ele, no seu silêncio, sentou-se à mesa, e quando deram a fala a ele, a primeira fala do Chico foi essa: eu sei porque esse centro está tão lotado hoje. Todo mundo, e foi aparentemente, né? Ele poderia dizer, vieram me ver. Eu sei porque esse centro está tão lotado hoje. É porque todos nós estamos com muita saudade de Jesus. Então é esse movimento de negue a si mesmo. Então ele não trazia aquilo para ele, mas realmente era a saudade de Jesus. Por quê? Porque a figura de Chico Xavier, aquele amor fazia lembrar Jesus. Então era a saudade desse amor puro que nós, seres humanos, estamos tão carentes disso. É sempre um interesse. Nós temos tanta dificuldade de acreditar no amor, de entender o amor sem interesse, que quando duas pessoas estão juntas, sejam duas mulheres ou sejam dois homens, nós já conseguimos olhar para aquilo e maldar. Porque nós não acreditamos no amor, nós só acreditamos no interesse. Então é impossível duas pessoas se amarem se não houver sexo. A maldade está na nossa cabeça. Porque nós não conseguimos conceber o amor sem interesse. E aí, como eu não consigo conceber, eu projeto a minha patologia em todo mundo. Então é saudade desse amor sem interesse.
E foi esse amor que Jesus veio nos ensinar. Foi esse movimento que ele veio nos ensinar. E em tudo aquilo que nós lemos nesse capítulo, a lição é sempre a mesma. Todo aquele que quiser me seguir, nunca esqueça disso, gente. Eu falo, eu acho que isso já até fica movimentando na cabeça de você, mas a gente tem que conceber isso, entender. Todo aquele que deseja me seguir, negue a si mesmo. É a primeira advertência. Ou seja, com personalismo não tem como seguir o Cristo, porque eu vou querer brilhar. Eu vou começar a intitular que eu sou a bambambam. Eu vou querer elogios, eu vou querer aplausos. Eu vou me sentir grande. Eu vou querer ser atendida, que todo mundo concorde comigo. Eu vou querer ser servida, eu não vou querer servir. Negue a si mesmo. Tome sua cruz. Ou seja, ele ainda diz assim: me seguir, eu não vou passar a mão na tua cabeça e tirar a tua cruz, não. A cruz vai continuar contigo. E eu não estou pedindo que tu deixe, inclusive que você traga. Ou seja, essa cruz enfrenta os teus medos. Convive com as tuas dores. Conviva com as pessoas difíceis. Aprenda. Negue a si mesmo. Personalismo. Toma a tua cruz e siga. Os discípulos, tudo isso nós estudamos nesses capítulos, todos os capítulos. Os discípulos estavam discutindo qual deles seria o maior, depois de Jesus. Como hoje a gente discute quem vai ser o dirigente, o coordenador e o presidente. É a mesma disputa de cargos. E Jesus estava em silêncio. Porque quem sabe muito fala pouco. E compreende muito. E Jesus em silêncio se despiu. Pegou um pano, colocou no ventre. Todos que estavam ali entenderam. Ele se vestiu de escravo. Pegou uma bacia e foi lavar os pés de cada discípulo. Lavar. E os discípulos ficaram assim, meio que em estado de choque. Ele, um mestre, fazendo isso? Qual é a lição? Quando chegou no pé de Pedro, Pedro era um mitidão. Sabe aquele que é o poderoso, o que sabe tudo, o maioral, o que eu estou certo? Também no apostolado tinha essa figura, era Pedro. Quando Jesus foi lavar, ele disse: não, Senhor, eu não vou deixar o Senhor fazer isso. Os meus amigos estão sendo ingratos contigo. Jesus disse: Pedro, se tu não me deixar eu lavar os teus pés, tu não é digno comigo. Não queira ser melhor do que os teus irmãos. Senhor, então lava o pé, lava a cabeça, lava logo o corpo todo. Você vê que em um outro lugar, de repente uma pessoa sem maturidade ia dizer: nossa, como o Pedro está sendo bom, nem vai ser preciso eu lavar os pés dele. Mas Jesus entende o que está por detrás de cada palavra. Ele percebe a intenção. E a intenção de Pedro não era negar a própria personalidade. Ele estava exaltando a personalidade dele. Eu sou melhor do que os meus irmãos. Porque eu não vou deixar Jesus fazer isso. Então, mais uma vez, o movimento de sacrifício. É essa a palavra-chave. Então, quando eu faço o movimento do sacrifício, ou seja, estou cansada, não quero fazer, é muito doloroso fazer e eu vou ao sacrifício. E isso desperta em mim o sentimento de amor. O nosso sacrifício ainda, vou repetir,
O que Deus pede da gente, o que Jesus está pedindo da gente, ainda não é o sacrifício pela humanidade. Não é essa lição. Essa lição já é para gente grande. O sacrifício de Francisco de Assis, o sacrifício da Madre Teresa, da Dulce, o sacrifício do próprio nosso Senhor Jesus, o sacrifício do Chico, de alguns anônimos, pessoas que sacrificaram a vida em prol de uma humanidade inteira. Que nós vimos, né? Joana de Cusa, Madalena. Apesar de que Madalena, ela se impôs. Ela foi atrás, ela disse, eu vou dar um salto, eu quero a lição maior. Eu não quero mais o beabá, não. Eu quero uma redação inteira. Porque a gente pode fazer esse movimento. É questão de querer, de vontade. Mas dentro desse processo de evolução, que é a misericórdia divina, é o sacrifício do nosso orgulho. Sacrificar é pegar e crucifica, mano, esse orgulho. Sacrificar o orgulho, sacrificar a vaidade e sacrificar o egoísmo. É esse sacrifício básico ainda do beabá da alfabetização. Então, aprendemos no Boa Nova que seguir ao Cristo é sacrifício. Ainda há pouco, estudando o livro Fonte Viva, Emmanuel diz assim: se você perguntar para o trigo o que ele acha daquela maquinazinha que faz o movimento, como é o nome da? É moinho? Como é o nome? Não é moinho, não, é moinho. Ele vai dizer que a pior coisa que tem é que aquilo é um inferno. Só que aquele movimento de mover o trigo vai transformar o trigo em pão que vai alimentar a mesa, irmãos. O que ele está querendo dizer? Que quando a gente está na dor, no sofrimento, no sacrifício, a gente pensa que aquilo é um mal, mas não é um mal. Aquilo está nos aperfeiçoando. Então é esse movimento que a gente tem que entender. Então o cristão, que a ficha dele já caiu, ele não quer mais ser servido, porque ele sabe que ele evolui quando ele está servindo e não quando está sendo servido. O verdadeiro cristão, ele já começa a perceber que ele é um homem muito grande, um ser hominal muito grande, quando ele consegue calar e não responder. Ele consegue um ser muito grande quando ele consegue já compartilhar. Ele está se superando. E aí lembrando sempre do nosso, sempre, gente, na dúvida, o modelo e guia é Jesus. Isso serve para todos nós. Todos nós. Todos nós aqui presentes estamos em luta diária. Todos nós. E ele finaliza o capítulo, a última fala dele vai ser para nós lembrarmos: amados, eis que também vos enviam como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Reencarnar na terra é estar sendo enviado para caminho obscuro e áspero. Não há um ser humano encarnado na terra que não passe por dor, por provas, por expiações. O planeta Terra não é um planeta superior, muito menos o céu, muito menos um ambiente de repouso. O planeta Terra é um planeta de provas e de dor, expiações. Então nós temos que entender qual é a viagem que nós realizamos e aonde nós estamos. Acho que a primeira coisa, então quando a gente corre para a sala, para a cozinha, parece assim, não está a dizer: ei, você achou que estava onde? No paraíso? Então ninguém escapa. A gente tem uma trégua, mas daqui a pouco vem de novo. E detalhe, a maioria das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas apurrinhações, isso às vezes nem é prova nem expiação, é leseira baré. O que eu estou querendo dizer? A maioria das nossas dores do dia a dia são coisas que a gente vai criando, que a gente consegue complicar.
O papai do céu, ele diz assim, não dá nem tempo de mandar uma prova, que ela arruma tanta confusão, que não sobra tempo para passar por uma prova. Porque consegue complicar tudo. Já é complicado, a pessoa consegue complicar tudo. Então reclama de tudo, maldiz de tudo, vive de cara feia, vive emburrado, se aborrece com tudo. Vai ficar difícil. Dá para mandar alguma coisa para a Conceição? Como ela é a primeira inimiga dela mesmo, que ela consegue acabar a encarnação dela? Vocês entendem? Então, até mesmo nesse processo de aperfeiçoamento, o Papai do Céu tem tempo de dizer, vamos aqui programar uma prova para a Conceição, para ver se ela consegue dar um salto na sua evolução. A gente tem espaço para isso. Está tão calmo lá, tudo tranquilo, né? Ela já tem estrutura para isso. Então, vamos mandar uma prova. E se nós pararmos para fazer uma avaliação, a gente vai dizer assim, como está a tua vida? Olha, minha vida... né? Aí a gente diz, fala dela para mim. Se você começar a conversar e a falar da sua vida, você vai ver que todos os problemas é criação nossa. Que a gente consegue colocar pimenta em tudo. E uma pimenta que arde muito. Ficou claro? Vamos continuar então? Que Jesus nos guie. Entretanto, nada temais. Não tenha medo. Se vai para o caminho obscuro, ou se vai para o caminho áspero, não tenha medo. Sede fiéis ao coração do Cristo. Como vos sou fiel. E o bom ânimo representará a vossa estrela. Então, cristão que anda arrastando corrente, ó vida, ó azar, é tudo tão difícil. Essa pessoa, ela vai, mas não acredita, não tem fé, não tem esperança. O cristão verdadeiro, ele está sentindo dor e ele está rindo. Porque ele sabe que é temporário. O que mais nos desespera é nós acharmos que nós estamos abandonados. E nunca estamos. Só tem uma pessoa que nos abandona constantemente, somos nós mesmos. Ide ao mundo. Ele não diz saia do mundo. Então não é me isolando na minha casinha, no meu mundinho. Eu não quero conviver com ninguém difícil. Não, eu não vou. Não, eu não quero. Vira um mosteiro. Jesus nunca orientou isso. Ide ao mundo. Vá conviver. Se eu casasse com Francisco de Assis, tivesse como filho Joana de Cusa, Dulce e Chico Xavier, eu não ia evoluir nada. Eles iriam evoluir muito, porque ia ter uma mãe perturbadinha. Mas eu não iria evoluir. Imagina casar com uma alma nobre. Eu ia tentar brigar, não ia ter briga. Eu ia cutucar, não ia. Porque ele ia dar aquele sorriso e dizer, acalma, querida. Não dá nem para brigar. Então, eu seria para ele um buril. Ele ia dar um salto na sua evolução, eu não. Então, a gente consegue entender por que a gente convive com pessoas que são um buril. Eu sou um buril e o outro também é um buril. Porque aí sim eu estou no processo de evolução. Entendemos agora por que nós não somos levados a um planeta de espírito superior? A gente só ia dar trabalho para todo mundo. A gente ia ser material pedagógico. Mas nós não iríamos evoluir. Porque eu preciso dessa convivência difícil para que eu possa treinar em mim tolerância, paciência e resignação. Ide ao mundo onde teremos de vencer o mal. Lá. E esse mal está onde? Em nós.
Então vamos dizer que eu sou uma pessoa extremamente egoísta. Eu tenho que vencer isso. Eu só vou conseguir vencer esse mal que está em mim convivendo com o outro, abrindo mão, compartilhando, pensando no outro. Eu não vou conseguir me livrar disso sozinha. É vivendo no mundo. Então, ide ao mundo onde teremos de vencer o mal que está em mim, só nesse processo de convivência. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, a Terra, para que aí seja interpretada e posta em prática. Aí aonde? Na Terra. A lei de amor de nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Gente, quando os discípulos, também já estudamos aqui, acompanharam Jesus, Pedro, João e Tiago, irmão de João. Jesus sabia tudo o que iria passar, era momentos antes da prisão. Judas já tinha feito a denúncia. Jesus disse aos três: é um momento difícil, orem. E Jesus se afastou um pouco para orar. Quando Jesus voltou, os três estavam dormindo. Jesus acordou, advertiu e saiu pela segunda vez. Jesus voltou pela segunda vez e eles estavam dormindo. E Jesus adverte: nem por um momento, nem por uma hora, pudestes velar comigo. O Emmanuel nos diz assim, que uma hora é uma encarnação. E Jesus ainda nos diz: nem por uma hora pudestes velar comigo. Então, gente, por mais que a gente esteja passando por situações difíceis, complicadas, seja em que área for, que a gente possa lembrar que é só por uma hora. Se meu filho ou minha filha me traz dor, dificuldades, problemas, eu tenho que entender que ela não é minha filha e nem é meu filho. Eu tenho que entender que é filho de Deus. E é com Deus que ele vai prestar conta. Deus confiou. Eu só tenho que ter a consciência tranquila de que eu fiz o máximo que eu pude. Porque uma mãe que não soube educar o filho, um pai que não soube educar o filho, ele já tem a sua punição na encarnação. Quer ver as escolhas do próprio filho. As facilidades corrompem a alma. Se eu dou tudo aos meus filhos, eu não ensinei ele a trabalhar. E eu terei que continuar dando para o resto daquela encarnação. Que é dor maior. Mas é só por uma hora. É só por uma hora. Então tudo passa. Só não passa o amor. O casamento é transitório. A posição de pai e mãe é transitória. O trabalho é transitório. O corpo é transitório. Mas tudo isso que é transitório pode servir para o meu processo de evolução. Todas as pessoas que também são transitórias em minha vida, que quase sempre as pessoas que estão próximas de mim não são as pessoas que eu amo, são as pessoas que eu preciso aprender a amar. Porque acho que nós amamos, elas já estão bem distantes, porque eu não preciso mais conviver. Já fica para o mundo mais à frente, quando tiver o encontro das afinidades. Aqui ainda é o do buril. Então a minha família mais próxima são pessoas que eu preciso aprender a amar urgentemente. Eu caso com quem eu preciso aprender a amar, não com quem eu amo. Os meus filhos, o movimento quase sempre é extinto, mas eu preciso aprender a amá-los. Quase sempre eu devolvo a eles o que eu tirei um dia. Então é esse movimento que nós temos que começar a entender. E olhar tudo como um estalar de dedo, algo rápido, mas que eu possa aproveitar todo esse movimento para o meu processo de evolução. E com Jesus, ele nunca disse que seria fácil. Fica mais difícil. É o maior desafio. Por quê? Porque eu vou estar
nadando contra a minha correnteza. Isso é comum para todos os planetas? Não. Mas para o planeta Terra é nadar contra a correnteza. Para planetas mais evoluídos, ou planetas de pessoas, espíritos que foram dóceis à lei de Deus, é muito fácil seguir Jesus. Não há dor. Para nós é dor. Sagrada emoção senhoreara-se das almas em êxtase de ventura. Foi então que observaram o mestre, rodeado de luz, como a elevar-se ao céu em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Os primeiros astros da noite brilhavam no alto, como flores radiosas do paraíso. No Monte Galileu, 5 centenas de corações palpitavam, por isso 500 da Galileia, arrebatados por intraduzível júbilo. Velhos, trêmulos e encarquilhados desceram a encosta. Aqui o nosso Humberto vai retratando quem era o público. Quem eram esses 500? Então você pensa assim, eu sou uma pessoa idosa, eu estou no final. Gente, isso não é o pensamento de um espírita. Presta atenção, o nosso Emmanuel diz que em 2050, 2055, vamos começar a perceber a mudança do planeta. O bem vai começar a preponderar. Detalhe, a turminha que está chegando hoje, gente, Joana de Ângeles vai reencarnar. Se já não reencarnou. Francisco de Assis vai voltar. O povo da arte, o povo da arte, pensa, Beethoven, Mozart, Schubert, quem mais? Chopin, Bach, essa galera toda está voltando. Vai dar uma injeção agora na Terra que a coisa vai alinhar. Então, se eu sou idoso, retornando à pátria espiritual, já para me preparar para pegar essa turma que está chegando. Pensa, você não vai mais ouvir na boquinha da garrafa. Isso vai ser coisa tribal. Vai poder conviver com essas almas. Eu digo, Senhor, se eu for antes de 40, dá tempo de voltar em 2050 e pegar essa galera. Porque a vida não tem fim. O espírito, ele teve início, mas ele é imortal. Nunca acaba. Gente, olha, a primeira coisa, é isso que a gente tem que entender. A nossa essência é espiritual. Olha aqui Jesus, lindo, belo, maravilhoso, mostrando a sua essência. O que nós aprendemos no céu e inferno? Para os espíritos medianos, quando eles saem do corpo, todos falaram a mesma fala. É redundância, né? Mas todos realizaram a mesma fala. A primeira sensação é de jovialidade. Eu já achei legal. O cansaço do corpo acabou, porque era do corpo, não era da alma. A renovação. Então aqui o primeiro, os idosos, já encarquilhados mais para lá do que para cá, mas saíram esperançosos, porque Jesus vem falar é de uma eternidade, não de uma encarnação. Centenas de corações arrebatados, velhos, tremos e encarquilhados desceram a encosta, unidos uns aos outros, como solidários. Olha que cena linda, pensa os idosos tudo descendo ali. Para sempre. Porque essa turminha que ouviu esses idosos, a probabilidade de desencarnação é quase bem próxima da reencarnação também. Já imagina a reunião no mundo espiritual, os idosos já desencarnaram, mais jovens. Vamos preparar a reencarnação, vamos preparar a nossa reencarnação, vamos divulgar o cristianismo. Porque essa galera aqui, 500, se multiplicou, hoje são milhões. E essa turminha voltou. Por quê? Do ano 35, Jesus foi o primeiro a ser sacrificado.
No ano de 36, o próprio irmão de João, Tiago Maior, foi sacrificado. E depois disso, só finalizou no ano 300. Pensa, 300 anos de cristãos sendo mortos. Foi preciso o imperador Constantino se tornar cristão para a coisa começar a melhorar. E denominar o cristianismo como uma religião. 300 anos. Então essa turminha aqui foi e voltou várias vezes, mas nunca abriram mão da fidelidade a Jesus. E foi preciso muitos leões, mas nunca conseguiram destruir. O cristianismo começou a definhar quando ele foi denominado como uma religião apostólica romana. No mesmo trabalho de grandeza imperecível, anciãos de passo vacilante, mas coroados pela neve da experiência da vida. Alegria. Abraçavam-se as filhas e netas, jovens e ditosas. Olha lá, filhas e netas. Tomadas também esses jovens de indefinível embriaguez da alma. Romanos e judeus, não eram só judeus. Então a gente percebe que Jesus falava para todos. Eu não estou contando só com os jovens, eu também conto com os idosos, que a sabedoria deles é muito maior, e eu vou precisar que eles retornem. O jovem não está preparado? Está. Porque esse jovem, ele está num corpo jovem, mas esse espírito é bem velho. Só basta às vezes ser estimulado. Tomadas de indefinível embriaguez da alma. Romanos e judeus. Ricos e pobres confraternizavam. Felizes, adivinhando a necessidade de cooperação na tarefa santa. Os antigos discípulos, cercando a figura de Simão Pedro, porque era o mais velho, era Simão Pedro. E dentro da cultura hebraica há um respeito muito grande pela figura mais velha. Era uma cultura patriarcal. Cercando a figura de Simão Pedro, choravam de contentamento e esperança. Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres. Sob a inspiração de Jesus Cristo, mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. Olha hoje, mais de 2000 anos, a gente estudando os 500 da Galileia. Quem que estava lá naquele dia poderia imaginar que 2000 anos depois nós estaremos estudando esse encontro? Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz, através dos bastidores eternos do tempo.
Essa verdade aí está com V minúsculo ou maiúsculo? Eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz, através dos bastidores eternos do tempo. Então não era a verdade deles, era a verdade do Cristo, por isso com V maiúsculo. Então, dentro da instituição, eu não tenho que dizer assim, não, eu acho isso, eu quero isso, o melhor é isso. Não. O que o Cristo quer, e é fácil saber. É sempre fácil saber. Quem é o administrador de uma instituição religiosa é o Cristo. E à medida que nós vamos tendo maturidade, a gente começa a entender que o dono de tudo é Deus. Não só da instituição espírita, não só da igreja, mas do universo. Nem do corpo nós somos dono. O maior índice de morte hoje está na juventude, não no idoso. Morrem muito mais jovens do que idosos. Muito mais jovens. Porque eles desafiam a vida, desafiam as leis e sofrem as consequências disso. Naquela noite de imperecível recordação, foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem. Pensa você entrar num circo romano, sabendo que tem leões que vieram da África e que estão há 3 dias sem comer nada. É preciso ter muita coragem. E a gente está reclamando do trânsito. Coragem. Quando a gente vai numa consulta médica, a gente faz um exame que pega o resultado, nos falta coragem para enfrentar uma patologia. A gente se desespera. Coragem. Bom ânimo. Coragem, confiança. Confiança em quê? Que Deus vai me atender? Confiança que tudo que acontecer é o melhor para a minha alma, não para o meu corpo. Porque o corpo é uma verte, a alma é que é o filho. E Deus não trabalha no corpo, Deus trabalha na alma, no filho, na essência. O corpo é a responsabilidade do filho. A alma é onde Deus trabalha. E pode ser também essa confiança na ajuda de Deus, no acompanhamento, né? Exatamente, é essa confiança. Eu nunca estou só, mas não para atender a minha vontade. Porque quando a gente pede ajuda de Deus, quase sempre é uma ajuda na horizontal. Eu peço a cura do corpo. Eu peço sempre coisas na horizontal. Pode prestar atenção. Eu peço ajuda, dá vontade de dizer, tu está pedindo ajuda para quê? Para te tornar um ser humano melhor? Dificilmente. Entendeu? Olha só. Confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Porque ver um cristão entrar cantando num circo, para quem estava olhando o coração pervertido,
ficava balançado. Foi o que aconteceu com Paulo e Estevão. Estevão sendo sacrificado, as pedras, ele estava de joelho, bracinho para trás, amarrado, e o povo a bom jogar pedra. Pensa você morrer apedrejado, gente. E Paulo, o homem sangrava. E Paulo olhava para ele, olhava aos olhos, os olhos dele eram de uma paz intraduzível. Você, mas meu Deus, que é isso? Que paz é essa que esse homem transmite no olhar? Não era um olhar de desespero, não tinha um olhar de medo, não tinha um olhar de dúvida, não tinha um olhar de dor. O olhar era de confiança e paz. Então isso chocava quem estava vendo. E acontece no nosso dia a dia. Às vezes nós temos um irmão passando por dor, por dificuldade. Você vai visitar para consolar e sai de lá consolado. Tamanha a fé e a esperança daquele irmão passando por dor. Não se desespera, não maldiz, não reclama, ainda te dá consolo. Aí você sai de lá chorando. Nos circos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com resignado heroísmo. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu, e no seio das mais variadas religiões da terra, continuam revelando o desejo do Cristo. Qual é o desejo do Cristo? União e de amor. De fraternidade e de concórdia. Será se Allan Kardec fazia parte dos 500 da Galileia? Não tenhamos nem dúvida. E se nós estudarmos a vida dele, 300 anos antes de Cristo, ele, no meio celta, já era um druida, ou seja, o mestre daquele grupo. Era ele que orientava espiritualmente. E quando nós vamos conhecer um pouco o livro Obras Póstumas, nós vamos identificar que ele era um espírito familiar ao Cristo. E tantos outros que até hoje, o próprio Dr. Bezerra, irmãos dentro do catolicismo, porque ele não está só, esses 500 que hoje são milhões, não estão só dentro da instituição espírita, está em todas as religiões. Na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores. Pensa esses 500 reencarnando no período da Inquisição, da Cruzada. A cruzada é os romanos se reunirem, então religiosos, invadirem Jerusalém e vamos tomar Jerusalém. Jerusalém é nossa. Nem que parar isso, em nome de Jesus, tá? E vamos matar todo mundo. Desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores. Ou seja, se eu tenho alguém difícil, complicado, desajustado, não é enfrentando. A única forma de eu redimir o mal é através do sacrifício. Então não é o mal que educa o mal, é o amor que edifica o bem no outro. Esse movimento de amor. E às vezes isso leva a milênios, tá? Não é numa encarnação só, não. Desceram aos abismos
mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho a corrente da redenção, os espíritos mais empedernidos, abandonados e desprotegidos na terra, eles passam, edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus, nos países dos corações, e multiplicando as notas de seu cântico de glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo. Formam caravana sublime que nunca se dissolverá. E aí nós conhecemos todo o movimento dos 500 da Galileia. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Queridos amigos, vamos unir os nossos pensamentos, vamos acompanhar psiquicamente a oração, para que possamos ser um nesse coletivo. Divino amigo, amor de nossa vida, já se passaram milênios, conhece a nossa trajetória uma a uma, conhece o nosso contato com a religião. E mesmo nos conhecendo profundamente, o Senhor não desiste de nós. Continua nos amando e nos chamando de amados. Te pedimos perdão, Senhor, por tantos anos de desobediência, por tantos anos de personalismo, e te pedimos agora que nos ajude mais ainda, que, se for possível, puxe as nossas orelhas, para que possamos acordar e entendermos quem somos e por que aqui estamos. Obrigada, Senhor, por nos chamar e nos termos como irmãos e amados. Obrigada, Senhor, por esse encontro que o Senhor nos proporcionou, chamando hoje mais irmãos para ajudarmos e nos associarmos aos 500 da Galileia. Agradecemos aos nossos amigos espirituais que aqui estão, que nos ajudaram e nos ajudam nesse trabalho que realizamos em nome de Deus, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor. Derrama a tua bênção sobre nós. E muito obrigada, amor de nossa vida.